tarde a todos. Mais uma vez estamos na nossa entrevista doutrinária e o tema de hoje é fé e devoção da Umbanda Espiritualista Cristã. E quem vai nos esclarecer o que é fé e o que é devoção é o Pai Valdo, sacerdote dirigente do Templo do Cruzeiro da Luz. Boa tarde, Pai Valdo. Boa tarde, mãe Rita. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz e a alegria esteja no coração de todos que estão me escutando nesse instante. Pai, o que é exatamente fé e devoção? Olha, mãe Rita, meus irmãos, falar de fé e devoção é uma coisa que é muito comum entre os adeptos das diversas religiões, especialmente da religião católica romana, ortodoxa, anglicana, umbanda. Né? Existe diferença? Sim, existe, mas uma depende da outra. Né? Sem fé, impossível haver a devoção. Né? Por quê? A devoção nada mais é do que a expressão daquilo que é a sua fé. Ou pelo menos, vamos dizer a coisa corretamente, deveria ser. Infelizmente, na nossa sociedade, né, na cultura social popular, devoção se tornou uma palavra muito mais significativa de crendices, né, superstições. Eu tenho devoção a Santa Rita, ou seja, a Santa Rita tem que me ajudar a resolver meus problemas. Eu acendo vela para Santa Rita e por aí vai. Isso é devoção? Sim e não. Não quando isso é apenas uma expressão de uma crendice, de uma superstição, onde a Santa Rita se torna como um amuleto a resolver minha vida, meus problemas, enfim. Agora, quando a devoção a Santa Rita é um preito, né, de amor, de gratidão, um preito de fé, ou seja, através de um luminar, seja ele Santa Rita, seja ele São Francisco, seja Gandhi, não importa, ele se torne para mim, o nome já diz, luminar, uma luz que clareia a minha caminhada para um bem maior que é Deus. Ele se torna para mim um exemplo de vida. Ele se torna para mim, como eu gosto de dizer, aquilo que uma estrela cadente, né, ela diz, corre o céu apontando, levando para um caminho. Então, eles, os luminares, através de suas vidas, suas palavras, nos apontam o caminho. A verdadeira devoção é aquela que vê nesses luminares, nesses santos, né, irmãos mais velhos, irmãos que galgaram através da vivência do Evangelho, da vivência da religiosidade, o caminho de encontro a Deus, que nos proporciona paz, alegria, segurança de viver. Aí sim é verdadeira devoção. Por isso eu disse que depende da fé. O que é fé? Fé é uma palavra que vem do latim fidei, fiducia, né? Que quer dizer confiança. Em latim não existem duas palavras para expressar a fé como tal e a confiança. É uma palavra só, fidei, fiducia. Por quê? Ter fé em Deus é saber no coração que Ele existe como o nosso Criador, como o Pai da humanidade, como aquele que nos ama, do qual eu espero tudo. Sem Ele, eu nada sou. Então, a minha confiança está em Deus. Daí São Paulo apóstolo nos dizer na sua epístola, né? Com aquela segurança própria dele, eu sei em quem depositei a minha confiança. Ter fé é poder dizer isso com o coração. E vamos expressar isso na vida através da devoção. A devoção, então, Pai, mal exercida, ela pode levar, então, ao fanatismo ou à idolatria? Com certeza. Com certeza que sim. Como eu dizia antes, a devoção,
infelizmente olhada, né, vista pelo povo em geral, né, ela se transformou num instrumento, né, negativo de aprisionamento, de estagnação, onde as pessoas ficam naquele mesmo estágio estagnado, né? O santo resolve meu problema, eu acendo uma vela para o santo, eu vou dar uma vela do meu tamanho para Nossa Senhora Aparecida, eu vou, e para por aí. Isso não é expressão da verdadeira devoção, que tem como fundamento a fé. Não. O meu preito de gratidão, a minha atuação de respeito, de amor, de culto, né, aos santos, que na igreja se chama culto, né, de latria, é uma expressão da minha fé. Não pode ser expressão do meu ego, expressão da minha crendice, da minha superstição, porque isso nos transforma numa idolatria. Nós, cristãos verdadeiros, inclusive os umbandistas, não adoramos santos, não adoramos imagens, não adoramos a Deus. Os santos são nossos irmãos mais velhos, como eu disse, aqueles que amadureceram, galgaram o caminho pelo qual nós temos que caminhar. Ele nos aponta o caminho. Mas como diz aquele ditado, né, tão conhecido, o sábio aponta para a luz. Os ignorantes, né, ficam olhando para o dedo. Então, a devoção mal realizada é isso. Fica olhando para o dedo, em vez de olhar para onde o dedo aponta. E o dedo dos luminares estão apontando todos para Jesus, que é o caminho, verdade e vida. O senhor mencionou sobre os santos. Quando nós vamos recorrer à vida deles, à história da vida deles, como Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Teresa d'Ávila, nós observamos que eles sempre falam sobre a necessidade de louvar a Deus, louvar a Jesus. Pai Valdo, o que é louvar? E esse ato de louvar é um ato de fé ou de devoção? Mãe Rita, eu vou repetir aquilo que eu disse, né? A devoção sem fé não existe. Você expressa a sua fé através da devoção. Então é um ato de fé, sim, e é um ato de devoção, consequentemente. O que é louvar? Louvar é dar glória, dar graças. E isso nós damos a Deus. Quando nós louvamos um santo, nós não estamos louvando a pessoa do santo. Nós estamos louvando através dele a grandeza de Deus que realiza coisas maravilhosas. Como diz Nossa Senhora no Magnífica, o Senhor realizou em mim maravilhas. Porque acreditamos piamente que nós, seres humanos, por nós mesmos, nada somos e nada podemos. Sem a graça de Deus, não há progresso, não há evolução. Ninguém é capaz de se desestabilizar, de caminhar numa direção progressiva para o alto, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, como você diz, é Deus agindo em nós. Agora, para que Deus aja em mim, é necessário que eu dê esse consentimento, pelo meu livre-arbítrio, dom dado por Deus na criação. Então, no momento em que eu, através da fé, louvo a Deus, ou seja, abro minha vida para a grandeza, o poder e o amor de Deus, e quero viver essa vivência divina que vence o sofrimento, a dor e a morte, a graça de Deus age em mim. Isso se chama misericórdia. Age em meu ser, me dando entendimento, iluminação. São os 7 dons do Espírito Santo, sabedoria, né? Para que eu cresça, para que eu tenha discernimento do bem e do mal e busque o bem com toda a minha vida, com todo o meu coração. Por isso o primeiro mandamento é: ame a teu Deus acima de tudo, com todo o teu coração, com toda a tua vontade, com todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. Quando eu realizo isso, Deus age em mim, porque o amor é uma simbiose maravilhosa de luz. E essa simbiose de luz tem que ser realizada entre nós e Deus.
Quando eu me abro a Deus, Ele já está aberto para mim. E a ação da sua misericórdia cria uma simbiose entre eu e Ele. É a graça em mim. O resto cabe a mim. Por isso Paulo dizia, eu completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. A paixão de Cristo não faltou nada, porque Cristo é a revelação plena de Deus. Cristo deu sua vida por nós, o seu sangue derramado na cruz, ele é indócito, ele é redentor. Agora, o que está faltando? A minha adesão. Eu viver na minha vida a vida do Cristo, a vida de Jesus. Isso é devoção. Pai, na Umbanda, nós ouvimos muito falar, os umbandistas falam muito de louvar a Oxalá. Oxalá pode ser louvado? Como é que deve ser entendido isso? Isso deve ser entendido como uma devoção. Pode ser louvado? Pode, claro que sim. Na Umbanda, em se tratando de Umbanda, onde nós aprendemos, né, que Deus, na sua misericórdia, Ele é uno, nós somos monoteístas, nós não somos politeístas. O orixá para nós não são deuses. Né? O que é um orixá para nós? Deus se manifesta, Ele é uno, se manifesta de forma trina, ternária, pelo seu poder, sua sabedoria, sua vontade, e age no cosmos, matéria, na energia, em nós, de forma septenária. É o que nós chamamos de raios, outros podem chamar de impulsos divinos, não me importa, orixás, que são 7, é septenário, isso está no Apocalipse, quando João diz, eu vi Deus e à sua frente os 7 grandes espíritos. Depois ele diz, eu vi Deus e à sua frente os 7 grandes candelabros que representam os grandes espíritos emanadores da vontade e sabedoria de Deus. Aí estão os orixás. O orixá é um impulso divino. É uma energia na matéria que vem do seio de Deus, que tudo cria, tudo mantém, tudo transforma. E realiza pelos seus atributos da fé, da renovação e da vida, da lei, da justiça, do amor, da transformação, realizam o quê? O grande mistério do amor, ou seja, a Deus agindo continuamente em tudo que Ele criou, principalmente nos humanos, nos seres humanos, nos espíritos encarnados ou desencarnados, em nós, realizando um grande processo de retorno a Ele, de vivência com Ele, de comunhão de amor com Ele, que fará automaticamente, por necessidade do amor, que essa comunhão se estende entre nós, ou seja, que se realize o amor entre nós. O amor fraterno, a caridade, ela não existe se não for se não tiver, como ponto de apoio, como fonte, precisamente o amor de Deus, que se realiza em Jesus. Por isso Francisco de Assis dizia, né, quando ele abraçou o leproso, cuidava das feridas e etc., não era por causa do outro. Ele disse, eu tinha nojo. Mas quando ele encontrou Jesus, quando Jesus passou pela sua graça a ser plenitude na vida dele, ele passou a ver Jesus no outro. Ele passou a amar o outro, não pelo outro. Ninguém consegue amar ninguém pelo outro. Porque todos nós temos limitações, temos defeitos. Agora, quando eu amo o outro por Jesus, vendo a pessoa de Jesus no outro, aí sim a verdadeira caridade se realiza. O amor, comunhão, o amor, fraternidade se realiza. Arnaldo, muito obrigada pela entrevista esclarecedora. Irmãos, até a próxima entrevista. Paz e alegria a todos. Meus irmãos, paz e alegria a todos. E que a fé e a devoção possa habitar no meu e no seu coração. Para quê? Para que a graça, o amor de Jesus, através dos sagrados orixás, que é tudo tão ensinado pelos nossos mentores e guias, porque tudo isso é ensinado por eles. Nós é que às vezes não entendemos
Nós é que não permitimos que essa transmissão chegue plena, porque todo guia, como diz nosso querido Pai Ventania, orixás e guias, todos eles, no trabalho, na palavra deles, está sempre Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Jesus os abençoe, muita paz e alegria para todos.